Olá, bom dia, graça e paz. Bem-vindo a mais uma aula do nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Queridos, nós, nesse período de pandemia, estamos estudando várias doutrinas. Começamos estudando a doutrina do homem, a doutrina da igreja, a doutrina da redenção. Vamos estudar a doutrina do futuro, bem como agora vamos estudar a doutrina de Deus. A professora Kelly deu início domingo próximo passado e nós vamos dar continuidade na aula de hoje. E o tema da nossa aula é atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis de Deus. E para falarmos sobre este tema, primeiro nós precisamos saber o que vem ser atributos, não é não? A gente precisa ver e saber o que são atributos. Então vejamos, atributos é o que é próprio, característico de algo ou de alguém, de alguma pessoa. No nosso caso, que estamos ou que vamos estudar a doutrina de Deus, é o que é próprio, o que é característico à pessoa do nosso Deus, ok? Então, vamos classificar os atributos de Deus. Vamos ver como que nós podemos chamar esses atributos. Em primeiro lugar, nós fazemos essa classificação como atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são características que Deus não compartilha, não divide com o ser humano. Ele não comunica com o homem. Quando eu digo aqui homem, é no sentido genérico, tanto homem quanto mulher. Deus não passa, não repassa para os homens. É inerente à pessoa dele. Então, atributos incomunicáveis, ele não compartilha ao homem, é somente dele. Então, esses são os atributos incomunicáveis. E também nós temos os atributos comunicáveis. E o que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são características que Deus agora, ele compartilha, ele divide ou ele comunica com os homens. Ele transmite para os seres humanos. Queridos, essa classificação dos atributos comunicáveis ou atributos de Deus e atributos incomunicáveis é muito útil. Por quê? É com isto que a maioria das pessoas terão uma noção de quais são os atributos que devem ser ditos incomunicáveis e quais são os atributos com relação a Deus que podemos dizer que são comunicáveis. Vejamos agora alguns exemplos de atributos incomunicáveis de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vimos o que são atributos incomunicáveis, Deus não compartilha com o homem, e agora nós vamos ver atributos incomunicáveis de Deus. Em primeiro lugar, existe o atributo de independência, né? Deus creia nisso que eu estou te falando nesta manhã. Deus não depende de nós, para nada. Então, Deus não depende de nós. Podemos até ficar chocados. Como assim? Deus não depende de mim? Mas, queridos, é isso mesmo. Deus não depende de nós, nem do restante da criação, para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. E com relação a esse atributo, conforme aí que está aparecendo
no slide, né? Atos 17, 24, 25, vai retratar muito bem esse atributo de independência de Deus, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Né? Tem uma frase de Paul Washer que ele vai dizer: Deus não precisa de mim e não precisa de você. Então, quando ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade, porém, ele está te oferecendo um privilégio. Ele está nos dando um privilégio de servi-lo. Outro atributo é imutabilidade, a imutabilidade de Deus. Deus, ele não muda. Podemos definir este atributo de Deus da seguinte forma: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus, sendo uma pessoa, age e sente emoções. Ele age e sente de modo diversos diante de situações diferentes. Mas em um dado momento, você já pode até ter perguntado, né? Deus, no decorrer da história, ele não mudou a sua opinião, ele não mudou de ideia? Vejamos alguns exemplos com relação a isso, se Deus mudou ou não a sua opinião, a sua ideia. Porque nós estamos afirmando aqui que um atributo de Deus incomunicável é a sua imutabilidade, ele não muda. Vejamos aqui, então, Gênesis 6,6, que vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Outro exemplo é no caso do rei Saul, 1 Samuel 15,10. No caso da cidade de Nínive, quando Deus manda Jonas ir falar àquele povo. Queridos, todos esses exemplos precisam ser entendidos como expressões verdadeiras de atitude ou intenção presente de Deus diante da situação que existia naquele momento. Mas a situação mudou. Deus havia dito que enviaria o juízo, mas a situação mudou e era uma declaração verdadeira, desde que a situação permanecesse a mesma. Mas a situação mudou. No caso de Nínive, Deus falou: Jonas, eu vou destruir, vai e pregue. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Mas o que aconteceu? A situação mudou e Deus não destruiu a cidade de Nínive. Já no caso de que Deus havia se arrependido de ter feito o homem e de ter feito Saul como rei, também pode ser entendido como expressões do descontentamento presente de Deus, da pecaminosidade do homem, por causa do pecado do homem. Saiba que o pecado, ele entristece o coração de Deus. Malaquias 3,6 vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus, ele não muda. Vejamos outro atributo de Deus: eternidade. Deus não tem princípio e nem fim. Esse atributo significa que o nosso Deus não tem início e nem final. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. O tempo não impõe limites a Deus.
A palavra de Deus em Salmo 92 nos diz o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vejamos outro atributo, onipresença. O nosso Deus, ele está presente em todo lugar. Está aqui comigo, está aí contigo também. Ele está em todo lugar. Deus é ilimitado com respeito ao espaço. Ele está presente em todo lugar. O rei Davi exprime isso muito bem no seu Salmo 139, de 7 a 10, quando diz: para onde poderia eu escapar ou fugir do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu, o rei Davi dizendo, né, subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, em outras versões fala no Seol, também lá tu estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Vejamos também a onisciência, outro atributo de Deus incomunicável. Nada foge do conhecimento de Deus. Esse atributo de Deus, queridos, e que ele não compartilha conosco, diz que ele conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis em um ato simples e eterno. Nada foge ao seu conhecimento. A Bíblia nos fala, aí tem um versículo que eu deixei como referência, mas lá em 1 João 3,20 também nos diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O nosso Deus, ele é onisciente. Em Hebreus 4,13 nos diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então, nada impede que Deus possa ver ou saber. Esse atributo nos diz que nada foge do conhecimento de Deus. E agora, por fim, né, o sexto atributo que nós colocamos aqui é onipotência. Outro atributo que Deus não compartilha conosco, não comunica conosco, com os seres humanos, né? O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus lá em Apocalipse 1,8 nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Bem, agora nós vamos ver também os atributos comunicáveis de Deus. E o teólogo, né, o Wayne Grudem, divide os atributos comunicáveis em 5 categorias principais, mas nós vamos abordar, dar ênfase aos atributos morais de Deus, que eles estão lá no final. Então, atributos morais. Mas vamos ver aqui como que o teólogo Wayne Grudem faz essa, vamos chamar de subdivisão dos atributos comunicáveis de Deus. Em primeiro lugar, atributo que descreve o ser de Deus, né? Aí tem espiritualidade. João 4,24 vai dizer que ele é espírito. Então, muitos devem perguntar do que Deus é feito, né? O nosso Deus, ele não é feito, né, de carne, de ossos, mas o nosso Deus, ele é espírito. João 4,24 vai dizer isso, né? Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito
e em verdade. A invisibilidade, né? O nosso Deus, ele é invisível, nós não conseguimos enxergá-los pelos nossos olhos físicos, somente pelos olhos da fé. Tem um hino do cantor cristão que diz o seguinte: patriarca e nem profeta conseguiram avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Então, queridos, nós só vamos visualizá-lo quando estivermos junto a Ele, né, na glorificação, na eternidade, junto ao Pai. E vejamos também agora atributos mentais. Quais são esses atributos, né? A sabedoria. Dizer que Deus tem sabedoria significa dizer que Ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar essas metas. As decisões divinas quanto ao que fará são sempre sábias. Ou seja, sempre trazem os melhores resultados do ponto de vista absoluto de Deus e trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. Deus, Ele é sabedor, Ele sabe de todas as coisas, então Ele sempre vai saber o que é melhor para mim e para você. Nós também, aí nos atributos mentais, nós temos a veracidade ou a fidelidade. Base bíblica é João 17:3, mas o versículo mais conhecido é João 14:6, quando fala veracidade, ele é a verdade, né? Em João 14:6 ele se afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é uma das verdades, ele é a verdade, ele é a vida. Vejamos agora os atributos de propósitos. Quais são esses atributos? A vontade e também a liberdade. Vejamos os atributos de síntese, né? Ao lado eu estou sempre colocando a base bíblica para que vocês possam estar conferindo posteriormente. Atributos de síntese. Vejamos aqui os atributos de síntese. A perfeição. Perfeição, né? É o atributo divino que permite que Deus possua com excelência absoluta todas as qualidades e não careça de nenhum aspecto dessas qualidades que lhe seja desejável. Bem-aventurança é dizer que Deus se deleita, Ele tem o prazer, Ele tem a alegria plenamente consigo mesmo e com tudo o que reflete o seu caráter. A beleza é o atributo de Deus por meio do qual Ele se revela a soma de todas as qualidades. O rei Davi deseja morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, conforme descrito em Salmo 27:4. E também aí nós temos a glória. A glória é outro atributo de síntese. A glória é o atributo cuja palavra significa simplesmente honra. Dar glória, dar honra a esse Deus. E Deus, no livro de Isaías, vai falar que Ele criou os seus filhos. Nós fomos criados para a sua glória. E por fim, queridos, nós também vamos ver os atributos morais. Vejamos aqui os atributos morais, os atributos comunicáveis, subdivididos em atributos morais. Vejamos quais são esses atributos. Em primeiro lugar, né, nós podemos ver o atributo bondade. Bondade significa dizer que a bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Então, o nosso Deus, Ele é bom. Quando aquele jovem rico procura Jesus
ele fala, bom mestre, e o Senhor Jesus fala a ele, olha, bom só existe um, o Pai. Então, bondade, né? Bondade é um atributo comunicável, moral comunicável de Deus. Vejamos outro atributo, o amor. Dizer que Deus tem o amor como atributo é dizer que ele se doa eternamente aos outros. A maior prova do amor de Deus foi entregar o seu único filho, seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. João vai dizer que ele é amor. João 4, 7, 8 fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece, porque Deus é amor. Então, é um atributo que Deus comunica ao homem. Quer dizer, eu também posso amar. Também nós temos outro atributo, né? Misericórdia / graça / paciência. Né? Estas podem ser tidas como 3 atributos separados ou como aspectos particulares da bondade de Deus. Deus, quando ele derrama da sua misericórdia, é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Eu não sou consumido porque Deus diariamente derrama sobre mim das suas misericórdias. A graça de Deus é a bondade divina para com os que só merecem castigo. Aí Deus derrama da sua graça. Um dia ele derramou da sua graça sobre mim e me deu a salvação. Então ele teve graça, ele olhou para a humanidade e viu que a humanidade precisava dessa graça. E ele envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E paciência é a bondade divina no sustar a punição daqueles que persistem, insistem no pecado por determinado tempo. Então o Senhor nosso Deus, ele tem a bondade, e essa bondade é relacionada com a paciência. Ele fala, não, eu vou ter paciência com esse meu filho, eu vou derramar ainda das minhas misericórdias sobre a vida dele. Então ele tem paciência, ele aguarda a gente se arrepender e ser justificado por ele, porque ele nos ama, ele derrama do seu amor, da sua graça sobre as nossas vidas. E nós temos outro atributo, santidade. Santidade é dizer que Deus é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. E Deus compartilha isto conosco. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, o versículo base que nós temos aí, vai dizer, mas assim como é santo aquele que os chamou, Deus um dia, ele nos chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, é um processo, santificação é um processo em tudo que nós formos fazer. Precisamos diariamente nos santificar. O versículo 16 vem nos dizendo, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus comunica comigo esse atributo comunicável que eu também preciso, como ele é santo, eu preciso também, cada dia, procurar a santificação. Não quer dizer que eu seja perfeito, mas que a cada dia eu preciso melhorar. Ok? Outro atributo, retidão ou justiça. Retidão ou justiça é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo, o que
ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Então, o nosso Deus, ele sempre age com justiça para conosco. E esse atributo que ele comunica aos homens, que ele comunica a mim, que ele comunica a você, está dizendo o seguinte: olha, você também precisa ser justo com o seu próximo. Agir de justiça com o seu próximo, porque esse atributo, ele comunica, ele repassa para nós. Queridos, concluindo, então, dentro da doutrina de Deus, nós tivemos, ou o assunto proposto, o tema proposto, a nossa aula foi, né, os atributos de Deus. E a gente viu que os atributos, eles podem ser incomunicáveis. Deus não compartilha com o homem. E os atributos comunicáveis, esses atributos, sim, ele compartilha com o homem. Então, queridos, que nós possamos também diariamente ver esses atributos que ele compartilha, amor, bondade, justiça, santidade, que nós possamos diariamente também estar agindo da mesma forma, à semelhança de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente e que o Senhor nosso Deus possa estar sempre derramando das suas infinitas misericórdias sobre nós. E não perca, vamos estar juntos em outros momentos, estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Não perca as nossas aulas do nosso IDV. Fiquem na paz. Tchau.